O policial, quando erra, quem errou primeiro foi o Estado. Por quê? Porque não treinou bem, porque não capacitou bem, porque não deu todas as condições, inclusive estruturas de trabalho para trabalhar, pedagogia de trabalho, metodologia de ação. Então, quando o policial erra, quem errou primeiro foi o Estado, por não ter capacitado esse homem de forma correta. Quem está na linha de frente sabe a dor e sente o peso de ser policial, trabalhar diuturnamente na chuva, no sol, na sede, na fome, quando precisa. Quantos policiais vão para a rua, quando chegam, estão para sair de serviço, aí morre alguém e ele tem que ficar lá isolando o local do crime, às vezes um crime bárbaro, feio, muita federativa, está lá. Enquanto ele é o Estado ali naquele lugar, protegendo o corpo, protegendo as evidências, protegendo a cadeia de provas, protegendo a sociedade para que não haja manipulação das informações. E é preciso entender que esse homem precisa também ser protegido. Protegido por um Estado forte, capaz de dotar todas as condições, recursos sanitários, recursos de valorização salarial, recursos orgânicos, recursos de estrutura, armas modernas, material de primeira qualidade, comunicação de primeira qualidade, viaturas alinhadas para serem viaturas de polícia e não carros civis transformados em empalhados como fossem viaturas. Então tudo isso tem a ver com segurança pública de qualidade. Por que eu estou cético hoje, fã e meu amigo Felipe? É porque o governo federal, ele criou... hoje eu vim para o programa sem nenhum roteiro. Eu vou aqui surfar nas informações. Colocar o que está dentro do meu coração, da alma, para o ouvinte. Nem papel eu vou segurar aqui na hora. Aqui. Veja só, o governo federal ele trouxe à luz do Congresso Nacional o projeto antifacção. Por que que o governo Lula trouxe o projeto antifacção para ser votado, analisado, votado e tramitado dentro do Congresso Nacional? Primeiro porque o governo Lula 1 e 2 não conseguiu investir em reformas profundas, amplas e efetivas na área de segurança pública. No governo Dilma não se avançou-se na segurança pública e no terceiro governo Lula agora não houve um avanço em se entender quais seriam os pontos para se combater de verdade a violência, a criminalidade. No governo Bolsonaro, infelizmente, não tivemos nenhuma ação do governo Bolsonaro na área de segurança pública. Nenhuma ação que realmente merecesse destaque contra, efetivamente, a violência, a insegurança e, de forma estratégica, melhorasse a qualidade de vida dos policiais de forma geral no Brasil, a qualidade da estrutura das instituições públicas de segurança e a qualidade de vida e territórios das comunidades fragilizadas pela pobreza, pela miserabilidade e pela violência urbana e rural. Ou seja, nós tivemos um pacotão aí de 4 governos que na área de segurança pública foi esvaziado. Infelizmente. Não defendendo A ou B ou C, mas sim apontando as insuficiências desses governos. Que não souberam interagir com os governadores, com o Senado e com a Câmara Federal para dirimir os problemas da segurança pública, fortalecer as estruturas do sistema de justiça criminal e estabelecer metas e propósito que alcançasse a construção da paz nas cidades e principalmente também agora no meio rural, que tem avançado a criminalidade, Felipe. Você que está nos ouvindo agora, a criminalidade avançou no meio rural, não é mais coisa da cidade. A quebra de câmera tão grande, né, dessas O Felipe está lembrando aqui, e é verdade, Felipe, vou fazer esse destaque agora. A quebra de câmeras, de onde está vindo essa ordem para que as câmeras de monitoramento das cidades sejam quebradas? Vocês acham que são maiores, mais fortes do que o Estado, é? Vocês querem paredar a polícia? Os bandidos não conseguirão paredar a polícia.
serão identificados e presos e responderão na medida da lei. Aqui no nosso território, aqui na área sul, várias câmaras foram quebradas. Quebraram uma agora na praia de Cabo Branco. Ou seja, essas pessoas elas acham que podem fazer é porque a sociedade não da quantidade de prisões que são realizadas pela polícia. Só sai aquelas coisas que são mais certas. Mas acredito, serão feitas. Então, voltando aqui, saindo das câmeras, voltando aqui a Cícero Pereira, esse projeto de facção, que é um projeto de segurança pública, ele não leva em conta, ele foi do ponto de vista, principalmente na área de inteligência, de fortalecimento das estruturas sistêmicas de inteligência. Do ponto de vista penal, jurídico, fortaleceu o endurecimento das penas. Os contraventores que ousam cometer crimes, aí ficava no máximo 2, 3, 4 anos. Quanto ficava, né? Agora se prepare para 40 anos de cadeia. Então, o endurecimento realmente vai acontecer na parte jurídica. No entanto, há duas lacunas aí. Os presídios, o sistema prisional brasileiro, ele precisa melhorar, fã. Fã é nosso operador aqui, nosso engenheiro de operações táticas microfônicos da rádio, né? O sistema penal brasileiro precisa melhorar e muito. E dentro do sistema penal, o sistema prisional. O sistema prisional ele precisa absolver os detentos e ressignificar vidas. Não é possível o indivíduo comete um crime, vai para a cadeia, fica lá e quando sai pior, feliz. Há países, inclusive a Irlanda, a Suécia, a Suíça, por exemplo, os presídios lá são esvaziados. Eles existem, mas são esvaziados. Pouquíssimas, as pessoas lá, elas passam por todo um processo de ressignificação de vidas. Desde a formulação de novas ideias mentais, aí o trabalho dos psicólogos, sociólogos e pedagogos, a ressignificação do trabalho que ocorre dentro da casa penal, na qualificação de mão de obra desses homens que reaprendem novas profissões para não ter justificativa de ficar na vida ociosa porque não sabem o que fazer. Eles aprendem uma profissão, mas também o trabalho interativo com a própria comunidade. Mas mais do que isso, a punição é muito séria, que no Brasil é muito branda. Do meu ponto de vista, ela é branda porque ela não termina o círculo, não se efetiva. O homem tem que saber que ele, ao cometer crime e ao ser punido, aquela punição ela é dura. Ela não precisa ser injusta, mas ela tem que ser dura. Eu discordava e sempre discordei totalmente daquela ideia dos presos no final do ano saírem de suas casas. A maioria não voltava. E eu sempre critiquei esse procedimento de todos os governos que aqui passaram. Outra parte, um outro espaço que deixa uma lacuna enorme é na valorização, na estrutura dos segmentos de polícias do Brasil. Não fala nada sobre melhorar as estruturas orgânicas, nas estruturas materiais, nos equipamentos, na valorização policial. Sei que daqui a 10, 15, 20 anos, talvez, ou daqui a uma semana, eu não exista mais, mas essa fala vai ficar, porque ela está desde sempre na minha vida policial. Eu sempre disse que as estruturas de segurança pública desse país precisa cada vez mais caminhar de mãos dadas com a ciência da psicologia, da sociologia, com a matemática. Mas por que com matemática? Porque vai utilizar exatamente os sistemas aqui de inteligência, sistema inorgânico de função,
entre outras coisas, na análise e estudo temporal de territórios para a empregabilidade de efetivos de forma eficiente e eficaz. Tem tanta funcionalidade as diversas ciências na polícia, a criminologia para estudar o comportamento dos psicopatas, sociopatas, a tendência de onde eles vão aplicar aqui, cometer crimes. Todas as ciências, ou praticamente todas as ciências, podem ajudar a polícia a se revolucionar. Essa é uma fala minha, que a polícia deveria e deve, e um dia ocorrerá, caminhar de mãos dadas com a ciência. Tudo que for fazer a partir de uma análise científica, conjuntural, sociológica, psicológica, educacional, pedagógica. Então, esse projeto que o governo federal vai sancionar hoje, me parece, está tudo programado para hoje, ele é um projeto importante, mas ele não contempla uma base importantíssima, imensurável, indispensável para a segurança pública, que começa com a valorização dos policiais. Ou seja, qual é a valorização que a gente tanto fala? A questão salarial. Essa é uma questão importante que precisa ser resolvida nesse país. Não é possível, não é lógico, não é compreensível, não me parece razoável que um policial militar, um policial civil, um policial federal, um agente do socioeducativo, do sistema socioeducativo e tantos outros, as guardas municipais, tantas outras forças de segurança precisem muitas vezes fazer e promover movimentos reivindicatórios de salário, porque o Estado, o município, a União não concede, não confere aos policiais e aos profissionais de segurança pública um salário digno, ficando à mercê de ter um bico, um trabalho extra, comprometendo a eficiência do trabalho policial. Parece-me um descomprometimento desses políticos, desses gestores, desses governos com a própria sociedade. E cabe à sociedade reagir a isso. Porque está na Constituição, que é um direito de todos, segurança de qualidade. Segurança pública de qualidade é um direito de todos nós. Então, esse fica o meu ceticismo aqui colocado em relação a esse projeto, que eu acho importante para a sociedade brasileira, para o país. Não é possível mais que a gente caminhe num estado de insegurança que continuamos. No trânsito, as mortes não param. Um trânsito caótico em todo o país, quase todo o país. Jovens empinando motos, esbarrando em carros, matando famílias, assassinando crianças. E não é raro. Bota no YouTube, você vai ver lá inúmeros acidentes. Mulheres sofrendo as agruras do feminicídio. As mulheres que vêm sendo mortas, violentadas, espancadas, agredidas, desqualificadas. Lembrando você que está em casa, seu machista, e aí a carapuça só daqueles machistas. Aos homens de verdade essa carapuça não cabe. Lembre-se que a violência contra a mulher, ela pode ser física, tapa, um empurrão, uma agressão física, um soco. Ela pode ser psicológica, ou seja, você criar situações e verbalizar ou agir de forma a abater a moral, o psicológico. A violência contra a mulher pode ser sexual, você abusar dela. Ah, mas eu sou esposo. Você é esposo, não dono do corpo dela. Pode ser patrimonial. Ou seja, há homens que expulsam as mulheres de casa para ficar com seus bens e ela sai de casa com os filhos nos braços sozinha. Isso não é história de carochinha, isso acontece todos os dias.
lembrando lá, volta ao feminicídio, por dia no Brasil, de 4 a 6 mulheres são assassinadas pela razão de serem mulheres, pelo feminicídio, por homens que cometem feminicídios. E a violência contra a mulher, ela pode ser também moral. E quando é moral, destrói a vida social daquela pessoa. Então, o homem que comete esses crimes, eles serão presos, identificados, conduzidos à justiça e responderão na medida da lei. Fica aqui a fala do Tenente Pereira para que os homens que são homens de verdade denunciem esses homens agressores. Não é possível mais que uma mulher tenha que se sofrer em casa e os vizinhos todos calados. Porque o mal que é feito a um pode ser feito a qualquer outro. Nós não podemos ser tolerantes com a violência, com o crime, com a criminalidade. A luta não é contra A ou B, mas sim contra a violência, a criminalidade, o crime. A cidade de João Pessoa, o estado da Paraíba, as diversas cidades do estado da Paraíba são cidades tranquilas de forma geral em relação a outros estados, comparando com o Rio de Janeiro, São Paulo, Pernambuco, Rio Grande do Norte. Cada território, cada rua, cada comunidade é nossa. Nós precisamos zelar por esses espaços, para que os nossos filhos tenham o direito de ir e vir sem ser molestados. Nós temos o direito e o dever de ocupar espaços da cidadania, debater segurança pública com o conselho comunitário, com o síndico do teu prédio, com a associação, com a polícia comunitária, com as instituições, com as forças de segurança, com os políticos. Nós não podemos entregar nossa rua, nossa comunidade, nosso bairro, nossa cidade a facções criminosas, a A ou B que se diz titular daquele território, porque tem uma arma de fogo, porque tem coragem. Um só cidadão é uma coisa. 3 cidadãos já muda. 10 homens dispostos a falar e dialogar sobre cidadania muda o roteiro político daquele bairro. Não é pela violência que você vai conseguir trazer paz para seu bairro, mas é por uma profunda consciência de o que fazer, como fazer, por que fazer e quando fazer. Fazer e praticar cidadania. Um abraço a todos, felicidades, chegando aqui ao final do programa. Quero agradecer você que está em casa e me ouviu. Hoje eu não fiz nenhum debate em cima de algum papel aqui, algum texto, alguma coisa, não. Foi tudo aqui da nossa cabeça, foi saindo e a gente agradece demais. Adoro esse programa. Segurança Pública em Foco fala exatamente da linha de frente. Sou eu, policial militar, há 34 anos na rua, dizendo a você agora. E outra coisa, eu sempre esqueço, me lembrei agora. Você está em casa, acesse nosso Instagram e compartilhe nosso Instagram e nosso Facebook. Tenente Pereira, tracinho, segurança pública. Super fácil, né? Tenente, tracinho, Pereira, tracinho, segurança pública. Eu tô fardado lá no Instagram. Tem o Facebook também, é só colocar Tenente Pereira no Facebook. Abraço, felicidade a todos e uma excelente noite. Tchau, viu? Tchau, viu?